momento, ele dá graça a Neemias e ele vai se apresentar diante do rei. E naquele momento ali o rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta a ele, e ele diz: Senhor, como não poderia estar triste, sabendo que o sepulcro dos meus pais estão abandonados, os muros de Jerusalém estão fendidos? Aleluia! Os meus irmãos estão em extrema pobreza. Louvado seja Deus. E naquele momento o rei perguntou a Neemias o que ele queria. E a Bíblia vai dizer que rapidamente ele fez uma oração. 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo dá graça. Naquele momento Neemias ele não podia fazer uma oração longa, porque ele estava na presença do rei. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele fez uma rápida oração, ou seja, deu graças a Deus naquele momento, por Deus ter tocado o coração do rei em liberar ele para ir para Jerusalém e reedificar os muros de Jerusalém. Ele sabia que depois que reedificar os muros de Jerusalém, ali ele estaria seguro. Louvado seja Deus. Ali eles podiam adorar o seu Deus, queimar o sacrifício ao seu Deus, sem a opressão dos seus inimigos. Não é diferente hoje do nosso mundo espiritual, porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 10 que as coisas passadas são a sombra das coisas futuras. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é exemplo para nós hoje no mundo espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a reedificar um templo para o Espírito Santo de Deus habitar. Louvado seja Deus. Depois dessa reedificação, nós começamos a construir um mundo espiritual, um muro, para bloquear os ataques do inimigo, para que a nossa fundação seja numa rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem os problemas, não nos abala, porque nós sabemos a grandeza do nosso Deus. Neemias, diante daquela dificuldade, diante daquela notícia, ele tinha a base dele fundada na rocha. Ele sabia que para ele estava impossível, mas para Deus tudo é possível. Em Lucas capítulo 1, 37 diz que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Eu não sei qual o problema que você entrou nesta noite aqui. Eu não sei o que tu tem apresentado diante de Deus, mas o que eu tenho para dizer é que não há nada impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Louvado seja Deus. Se você crê no seu milagre, você vai receber o seu milagre. Se você crê na sua vitória, você vai receber a sua vitória. Deus ele tem levantado neste tempo um povo forte, um povo que não olha para trás. É um povo que parte para cima e vai reconstruir mesmo. Não importa quantas vezes tenha que derrubar os nossos muros. Não importa quantas vezes o inimigo tenha que nos atacar. O crente quando cai, ele cai de joelhos. Louvado seja Deus. Ele já cai orando a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias pediu carta ao rei para ir até ajudar Jerusalém a reedificar os muros. E o rei lhe concedeu carta para passar pelos governadores que dominavam aquela região, além do rio Eufrates. Louvado seja Deus. Pediu também carta para Asaf, que era guarda da floresta do rei. Ou seja, ele criou ali uma planta com facilidade para reedificar os muros. Só que ali começava uma grande luta, uma grande persistência de Neemias e aquele povo em Jerusalém. Por mais que Neemias trouxesse ali uma carta do rei, que ele podia passar livremente, por mais que ele trouxesse uma carta e entregasse a Asaf, que era guarda da floresta do rei, dizendo: olha, eu tenho uma carta do rei, você tem que me fornecer madeira para me reedificar os muros de Jerusalém. Só que Neemias, quando ele estava perante o rei, servindo de dia e de noite, como copeiro, Neemias não encontrou nenhuma dificuldade. Não havia ali adversidade para Neemias. A Bíblia não diz, a Bíblia não nos declara que Neemias tinha adversidade quando estava como copeiro do rei. Louvado seja Deus. Quando nós estávamos no mundão, nós não tínhamos luta, nós não tínhamos perseguição, o inimigo passava por nós despercebido. Mas quando nós começamos a reedificar o nosso templo, nós começamos a chamar a atenção do inimigo. É por isso que 1 Pedro 5,8
dormir, sede sobre vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, está ao teu redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Neemias chegou lá em Jerusalém, não contou nada para ninguém, começou a averiguar tudo, como estavam os muros. Ou seja, Neemias sabia que se fosse contar aquele testemunho antes da hora, ia dar errado. Mas existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala: há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para você contar o teu testemunho. Louvado seja Deus. Há um tempo para você glorificar a Deus, edificar outras vidas através do seu testemunho. E naquele momento, Neemias, quando ele começa a passear por ali, ele vê que os muros estão realmente numa situação precária. E ele reúne com os líderes de Jerusalém, de Judá. E naquele momento, junto com esse sacerdote, ele conta para eles que Deus tem posto no coração dele e encoraja aquele povo a reconstruir o muro. E naquela primeira instância ali, quando aquele povo começa a reconstruir o muro, aqueles mesmos opositores que se opôs sobre Zorobabel e sobre Esdras para não reedificar o templo, ou seja, ainda conseguiram parar por 2 anos a obra do templo, ainda conseguiram desanimar o povo. Mas Deus, ele sempre levanta um profeta quando o povo está desanimado. Louvado seja Deus. E naquele tempo a Bíblia diz que levantou-se Ageu e Zacarias para encorajar o povo, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E a glória dessa casa será maior que a da primeira. Aleluia. E naquele momento ali, Neemias começa a se reunir com aqueles chefes de família, com aqueles líderes. Vamos reconstruir os muros. Vamos realmente, porque o tempo já está construído, agora falta reconstruir os muros para tudo se encaixar. Só que na primeira instância o inimigo, ele não entende os planos de Deus. Ele nunca vai entender. Porque foi dada a nós a revelação do céu, não a ele. Glória seja Deus. E naquele momento ali eles começaram a zombar. O que é que vão fazer esses fracos judeus? Ressuscitar as pedras do pó? Só que eles não contavam que Deus era com aquele povo. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se o povo tivesse animado, teria força da parte de Deus. Só não podia desanimar. Ninguém pode meter mão no arado e olhar para trás, porque a Bíblia diz que esse não é digno de olhar, de entrar no reino de Deus. E a resposta de Neemias para aquele povo é que eles não tinham parte nem memória em Jerusalém. Neemias sabia que eles não tinham responsabilidade nenhuma em reedificar o templo, em reedificar os muros, mas os judeus que estavam ali, eles tinham por obrigação reedificar o templo, reedificar os muros e voltar à adoração a Deus, a qual outra hora causou essa ruína a eles, porque se desviaram da adoração de Deus. E naquele momento começaram a zombar. Só que Neemias, ele é um homem destemido. Começou a pôr a mão na massa, começou a designar homens para reedificar uma parte do muro, outros para reedificar outra parte do muro, outros para reedificar outra parte. E assim a obra começou a ter uma fluência muito grande, de maneira que foi construído tudo por igual. Nada pela metade, tudo por igual. A obra de Deus, ela é perfeita, ela é por igual. Louvado seja Deus. E os inimigos já ficaram abismados. Como pode? Aqueles fracos judeus mal têm o que comer, já conseguiram edificar metade do muro. Aí começou os ataques. Começaram a enviar cartas para Neemias. Neemias, vem ter conosco. Vamos conversar. E Neemias manda uma resposta para eles. Louvado seja Deus. Por muitas vezes o inimigo, ele tenta de um jeito, tenta de outro. Aí começa a jogar seta para ver se nós olhamos para trás. Se nós tiramos a mão do arado, da motim. E Neemias ficou sabendo que eles queriam até mesmo parar a obra à força. E determinou ali uns homens que trabalhassem armados. É aí que entra a nossa vigilância. É aí que entra a nossa vigilância. Quando tudo está quieto, quando tudo está normal,
É aí que nós temos que entrar em constante vigilância, porque o adversário das nossas almas, ele não dorme. Neemias ali, ele viu aquele rumor, que aquele povo ia entrar, pular os muros, guerrear com eles, ia parar a obra. Só que eles não pensavam, eles não imaginavam que Neemias, toda estratégia dele era uma estratégia do céu, não era uma estratégia de homem. Nós somos falhos, mas o nosso Deus não dorme, Ele não cochila, Ele não falha. Louvado seja Deus. E Neemias falou: a partir de hoje vocês vão construir com uma mão e a outra vai ficar na espada. Enquanto um mexe a massa aqui, o outro fica olhando, fica em vigilância. Nós temos que acabar a obra do Senhor, porque essa obra não pode ficar pela metade. Louvado seja Deus. E naquele momento ali, os inimigos já viram que Neemias não estava para brincadeira. E Neemias começou aquela obra. E graças a Deus a Bíblia vai nos dizer que Neemias conseguiu construir aqueles muros. E no capítulo 6 de Neemias ele diz assim: terminei de construir os muros e não deixei dos muros brecha alguma. Louvado seja Deus. O mais importante foi a última ordem de Neemias, foi tapar as brechas do muro. O inimigo ele não quer subir no muro. O inimigo ele não quer te observar do muro. Ele quer arrumar uma estratégia de guerra por uma brecha. E por isso que nós temos que ser vigilantes e fechar todas as brechas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não estamos de brincadeira. Jesus está às portas. E a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, mas o amor da igreja não. A igreja de Cristo ela permanece firme, aguardando a vinda do seu Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que acabando Neemias aquela grande obra, vencendo ali toda a dificuldade, a afronta daqueles inimigos, enviando carta, afrontando Neemias, até um sacerdote chegou e falou para Neemias: Neemias, corre para o templo, se tranca no templo, porque essa noite vão te assassinar. Neemias disse assim: um homem como eu deveria fugir e largar a obra do Senhor? A obra que nós começamos, nós temos que terminar. Louvado seja Deus. Jesus, certa vez, ele estava falando com os seus discípulos, os discípulos admirados com aquele monumento, aquele templo, e disse assim: mestre, que templo tão bonito, né? Que coisa tão maravilhosa. E ali Jesus, olhando para ele, diz assim: em verdade vos digo, que chegará dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Louvado seja Deus. Tudo nessa vida, ela vai ter um fim. Só o único templo que vai permanecer de pé é o templo do Espírito Santo. Esse templo que nós reedificamos dia após dia, esse sim vai permanecer de pé. Tudo que nós construímos neste mundo vai ter um fim. Louvado seja Deus. Neemias, naquele momento ali, quando ele acabou de construir o templo, ele sabia que quando ele terminou de construir os muros, ele sabia que o principal naquele momento ali era construir os muros. Só que o propósito de Neemias naquele momento era fazer com que todo o povo andasse na lei de Deus. Não adiantava ele edificar aquele templo, edificar aquele muro e o povo continuar da maneira que estava. Louvado seja Deus. Mas naquele momento ali, quando eles acabam o muro, eles começam a averiguar nos tesouros da casa do Senhor, procurando o livro da lei, porque a Bíblia vai nos dizer que desde os tempos de Josué para cá, o povo não celebrava mais a Páscoa, o povo não andava mais retamente na presença de Deus. Ou seja, o povo se apartou da presença de Deus. E naquele momento ali, Neemias começou, junto com Esdras e os sacerdotes, a fazer ali uma confissão diante de Deus, porque tudo estava reedificado, o templo estava reedificado, os muros reedificados, agora eles teriam que reedificar a fé no seu Deus. Louvado seja Deus. Então eles precisavam de obra, mas agora eles precisavam de obra espiritual,
porque eles precisavam a presença do próprio Deus naquele lugar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o povo tornou para Deus com alegria, começou a celebrar a festa da Páscoa, começou a celebrar ali as 7 semanas de solenidade. Louvado seja Deus. Dificuldades que Neemias encontrou, os próprios judeus oprimindo os outros judeus que estavam em grande miséria. Já não existia mais aquilo. Agora Neemias dá outra ordem: vocês que têm, agora repartam com quem não tem. Louvado seja Deus. Assim tem sido neste tempo com a igreja de Cristo. Tem muito vaso transbordando de azeite, homens que podiam subir aqui e falar de Deus com eloquência, com sabedoria, mas se reprime. Tudo que Deus te deu é para a gente repartir. Eu não tenho nada para mim, e o pouco que eu tenho é o pouco que eu tenho que prestar conta a Cristo. Eu não posso calar a minha boca. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar, eu tenho que reedificar, eu tenho que trazer para perto, porque esse é o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. E aquele povo, Neemias sabia que tinha que trazer ele para perto, porque aquele povo ainda estava longe de Deus. Aquele povo não tinha ainda confessado seus pecados. Aquele povo ainda não tinha se arrependido diante de Deus. E a Bíblia nos diz que o sacerdote Esdras abriu o livro da lei, e o povo fez aquela confissão diante de Deus, e o povo adorou com o rosto em terra. Reconheceram que sem Deus aquele povo não podia mais nada. Louvado seja Deus. Lamentações de Jeremias 3, versos 39, vai dizer: põe o teu rosto no pó. Perdão, 29. Põe o teu rosto no pó, talvez haja esperança. Aquele povo pôs o rosto no pó. Louvado seja Deus. Houve esperança sim, porque a presença de Deus tornou inchar aquele lugar. Os inimigos foram chocados para longe. Agora já começou uma adoração diferente. O sacerdote Esdras, junto com Neemias, falou assim: quem vai ficar no sacerdote, quem vai ficar no sacerdócio agora é a descendência de Arão. Tem homem no sacerdócio impuro, não pode estar lá. Vamos restituir a lei do Senhor como ela é. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o povo, numa só voz, respondeu ao Senhor: amém, e assim seja, porque ele sabia que a partir dali começaria uma nova história na presença do seu Deus. Tudo o que Deus quer nesse tempo de hoje, meus amados irmãos, é que nós se arrependa, que nós se conserte. Nós somos seres humanos, a gente vai sempre errar, nós vai sempre dar um tropeço e cair, mas não devemos ser ignorantes na presença de Deus e achar que o nosso erro, por muitas vezes o que nós temos feito para Deus, Deus pode passar um pano ali. Passa não, pastor, porque está escrito lá no livro de Ezequiel que o ímpio, se converter do seu mau caminho, a sua alma viverá. Mas todo justo que praticar injustiça, confiando na sua justiça, certamente morrerá. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja. Vamos reedificar cada dia os nossos muros, ser fiel ao nosso Deus, porque Ele está às portas. Louvado seja Deus. Vamos ser unânimes em oração, orando um pelos outros. Louvado seja Deus. É assim que a igreja de Cristo tem que ser. Um orando pelo outro, um reedifica, outro prega, outro fala de Deus, outro traz para perto. Essa é a obra de Deus. Louvado seja. A igreja de Cristo não pode parar nessa luta até que Ele venha buscar a sua igreja, o nosso descanso seja no céu. Aí sim para a nossa luta, e ali começa a nossa oração. Eu deixo essa palavra para a igreja. Peço perdão se me equivoquei alguma palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.